Oi, Levi. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Que legal, muito bacana. Ai, muito bom. Obrigado pelo convite, por estar aqui com você. Eu que agradeço. Puxa vida, é uma honra dividir esse momento com você. Eu sei do seu trabalho, sei da sua dedicação também para ajudar pessoas através da medicina. E quando veio esse tema, eu falei, não tem uma pessoa melhor do que bater um papo com a doutora Flávia. E obrigado por estar aqui. Eu sei o quanto sua agenda é corrida e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui. Para quem ainda não conhece, Levi, vamos apresentar? Vamos Vamos esperar um sim. pouquinho, né? O pessoal O chegar. pessoal vai entrando. Enquanto isso, eu já vou fixar o tema para as pessoas que Tá chegarem bom. já saberem do nosso bate-papo. Então, o tema da nossa live será a incrível relação, a incrível Oi, Raquel linda. Misael tá relação aí também, as meninas. entre mente e cérebro. Cérebro, intestino. Hoje a gente fala, né, a conexão cérebro, microbiota e intestino. Cérebro. A gente ainda põe o microbiota aí no meio, porque a gente sabe que não é só o intestino, né, mas que a microbiota realmente ela tem esse efeito grande nessa parte do cérebro. Microbiota e intestino, né? É, Microbiota e intestino. é E intestino. vou colocar já aqui Ô, gente, já participação. vai colocando suas perguntas. O que vocês têm de curiosidade sobre esse assunto, Doutora Flávia. né? Que que eu estava até falando para o Levi, eu falei, Levi, hoje o intestino ele é tão importante, ele tem tanta coisa, ele faz conexão com tudo, né? Eu falo que ele é praticamente o nosso elo perdido, que a gente não devia mais mandar coraçãozinho para as pessoas, né? A gente tinha que mandar um cocôzinho, Ó, porque vou é ali confessar. que rola tudo, né? Não é no coração. O coração é só uma bomba, né? Mas ali é que tudo acontece. Vou confessar que na nossa resenha hoje, né, doutora Flávia, conversando um pouquinho sobre a live, a hora que ela falou isso, eu não aguentei, eu caí na gargalhada. Assim, Já lembrei de alguns amigos que amanhã mesmo eu já vou mandar alguns cocozinhos. isso, gente. É por aí, viu? A gente não dá nada pro cocô, mas olha, ó, que coisa que faz. Oi, Taninha. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe essa live, olha como o tema é bacana. Vocês vão saber tanta coisa legal, mas tanta coisa legal. E essas coisas legais não precisam ficar só com você. Aquela pessoa que você sabe que tem aí Oi, algum Kleber. alguma questão de intestino e não entende a questão da mente, a relação com o intestino, está com o intestino enfesado, vocês vão perceber hoje o quanto as nossas emoções elas interferem na qualidade aí de todo o sistema, e com muita propriedade a doutora Flávia vai poder falar para a gente. Compartilha a live, tem uma espécie de aviãozinho aqui embaixo que você clica e manda para todos os contatos. E eu quero aproveitar para a doutora Flávia fazer aí as honras de abrir e se apresentando para quem ainda não conhece quem é a doutora Flávia, fica bem-vinda, fica à vontade. Isso. Obrigada, gente. Para quem não me conhece, então, eu sou médica, sou ginecologista, como minha primeira formação, sou pós-graduada em nutrologia pela Santa Casa de São Paulo. Amo, apaixonada por endócrino também, vivo fazendo curso de endócrino. E hoje eu faço uma atuação um pouco diferente, que é na medicina funcional que a gente fala, né? Que a medicina como um todo é a abordagem inteira da pessoa, da parte, tipo uma consulta minha, a gente vou saber escarafunchar a vida de vocês. Então, desde o sono, do sexo, do intestino, da alimentação, a gente faz uma abordagem completa mesmo, e da parte hormonal também. E trabalho na medicina integrativa, que é integrando vários profissionais, né? Que eu acho que isso é fundamental, a gente não vive sozinho, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, e cada um estuda algumas áreas específicas.
E quando você agrega isso, o resultado é muito incrível, né? E é isso. E você, Levi, para os meus queridos que estão aqui? Muito bom. Obrigado pela apresentação. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Eu sou Levi Corrêa, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com a hipnose como ferramenta dentro do processo de terapia, ajudando pessoas aí com questões emocionais, com questões da atualidade, como ansiedade, pânico, fobias, ajudando as pessoas a entenderem que dentro delas há recursos, há formas de lidar com essas questões que tanto incomodam a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Sejam todos E que muito às bem. vezes elas não têm nem ideia de onde que é, né, Levi? Não tem. Do Não, subconsciente, né? Isso é super interessante. pois é, e é tão interessante que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente sabe que tem recursos e às vezes a gente busca muito fora, o que na verdade pode ser complementado com os recursos que a gente tem dentro de nós. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com a doutora Flávia, vocês vão entender o quanto é íntima a relação entre mente, emoções, reflexos no intestino e no corpo inteiro. Não é mesmo, doutora Flávia? Isso. Vamos começar? Vamos esquentar as coisas? Vamos começar por onde? Vamos Vamos lá. entender, então, que, gente, vamos fazer um primeiro. Primeiro, o intestino, ele não é só o cocô, né? Então, a gente fala de intestino, muitas vezes eu pergunto para todos os meus pacientes, para todo mundo eu pergunto, e aí, o teu intestino, como é que ele tá? Tá ótimo, tá normal. Aí você pergunta, tá, mas o que é o normal, né? Normal. Aí, às vezes a pessoa, não, é normal, eu sempre fui assim, faço cocô a cada 3, 4 dias, uma vez por semana. Ou é normal, eu faço cocô tipo 5 vezes por dia. Então, o normal, né? A gente tem que entender um pouco o que é o comum para você e o que é o real normal, né? Uhum. Então, o intestino, ele tem várias curiosidades, que eu acho assim, quando você já souber disso, você já vai querer saber mais sobre o intestino. O intestino mesmo, propriamente dito, a gente considera ele, o trato gastrointestinal é diferente, é da boca ao ânus, e o intestino ele vai da onde termina o estômago, tá? Até o ânus. Essa parte do intestino, ele mede entre 8 e 9 metros, tá? Quando a gente abre ele, é praticamente um campo, uma quadra de tênis. Ele tem praticamente 2/3 dos neurônios do cérebro. Ele é um órgão que ele funciona independente do cérebro, tá? O cérebro ele não funciona independente do intestino, mas, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, ele vai fazer a digestão independente do cérebro. Então, tem algumas coisinhas aí que são bem interessantes. O intestino ele produz muito a questão da serotonina, e depois a gente vai estar falando mais disso, né? Que serotonina ela é tanto um neurotransmissor como um hormônio, então ela é tanto produzida pelos neurônios quanto por células neuroendócrinas, né? Então tem essas duas funções, o intestino ele faz essas duas funções. Ela tem 400 vezes mais melatonina do que a nossa pineal. Então, assim, gente, o intestino é o cara. E além disso, ele é super responsável pelo nosso sistema imune, né? Então, a nossa imunidade, a gente tem que entender uma coisa, gente. O intestino, ele é como se fosse uma pele dentro da gente. Então, aonde que tem que estar toda a nossa parte imune é nele, né? Porque por ali, através da comida, a gente vai ter o contato do meio externo com a interno. Então, nada ele mais é do que uma pele que tá, um tubo de pele que está dentro da gente, né? Se a Sim. gente for pensar assim. E aí eu quero já aproveitar para a gente fazer uma reflexão sobre os tempos de hoje, né? Os nossos tempos, a atualidade, a questão do isolamento, da quarentena. A gente sabe como seres de hábitos que somos, de uma hora para outra tudo mudou. As famílias ficaram mais próximas e aí começaram a ter as relações um pouco aquecidas até em alguns momentos. A comida mudou, as atividades físicas mudaram, com isso o aumento do estresse, o aumento da ansiedade, e a gente sabe
que o intestino também responde a isso, né? Dessa relação dele para a mente, da mente para ele. Como que é isso, doutora Flávia? Conta pra gente. Isso. O intestino, gente, ele conversa diretamente com o cérebro, tá? Ele conversa através de algumas vias, mas a principal via é através de um nervo vago. Então, tem um nervo que ele liga o intestino no cérebro, diretamente, tá? Isso aí não é de hoje. Hipócrates já falava isso. E em 1907, se eu não me engano, um pesquisador norte-americano, ele escreveu um livro sobre um cérebro o cérebro abdominal. Olha que loucura, né? Então ele falava, Sim. o abdômen ele tem alguma coisa ali que é muito inteligente. Então isso daí não é novo, tá? O que é a parte nova disso tudo, principalmente é a questão da microbiota, tá? A influência dessa microbiota, que hoje a gente sabe que a gente tem trilhões de bactérias nesse intestino. E então essa conexão, ela sim é uma coisa mais nova, mas a gente sempre soube. Ai, tipo, nossa, vou falar com alguém muito importante, dar um negócio, eu chego Vou aquela fazer uma notícia palestra, vou dar uma aula, vou terrível, fazer uma dá aquela dor apresentação. de barriga, dá uma náusea. Então, isso aí a gente já nasce conhecendo, né, que tem. Sim. E então a gente tem algumas vias, a gente tem a via da serotonina, a gente tem a via quinurênica, a gente tem a via do indol, e então são várias vias que comunicam esse intestino ao cérebro. Eu gosto de uma definição do professor Murilo Pereira, eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte, imagina que o intestino, ele é como se fossem os rios, tá? O rio, ele vai desaguar no mar. E o mar também vai conversar com esse rio, de uma forma ou de outra. Então, essa conexão, ela super existe. Outra coisa também que a gente tem saído cada vez mais estudos, é que o intestino, ele manda mais informações para o cérebro do que o cérebro para o intestino. E se a gente for pensar, não é errado, Levi, porque tudo que chega de estranho chega pelo intestino, né? E o intestino, Olha além de que tudo, ele é um órgão sensorial, né? Então, olha que loucura, ele não é só as sensações, nossa, não é só a pele, aliás, o toque, o cheiro, o intestino ele é Aham. sensorial, né? Que é Sim, onde a sim. gente fala muito com essa questão emocional também, E olha né? que interessante, você falando disso, né? Vamos pegar um pouco do que a gente escuta e que a gente passa também, né? Uhum. Como mudou muito, e de certa forma o cérebro, a mente, né? Vamos entender o cérebro como a parte física e a mente, o software, né? Dentro do cérebro. E, de certa forma, tem ali um desdobramento em que muitas vezes as pessoas ficam ansiosas, ficam com medo, e como forma de buscar um prazer dentro da suposta dor, existe uma fuga para o alimento, né? Naturalmente, né? A fome emocional, né, doutora Flávia? E aí, nem sempre esse nutrir, né, essa alimentação é feita de coisas boas, de coisas saudáveis. E aí eu queria que você trasse um pouquinho Principalmente nessa para essa questão fome, né? Para essa para fome, essa fome. coisa boa é que não é, porque essa fome não o alimento, o saudável não sustenta essa fome. O saudável não sustenta. Fala um pouquinho dessa questão do não saudável, que é o que chama, né? É o que muitas vezes vem dentro desse Eu falo contexto do assim, ó, gatilho. que a gente tem algumas coisas muito interessantes. Eu falo assim, que são as comidinhas de Deus e as que não são de Deus. Tá? Porque tudo que é com muita fibra, ele vem mais da natureza. Então, a gente vai alimentar certas bactérias do nosso intestino. Então, vamos entender um pouco como é que funcionam essas bactérias do intestino para a gente entender essa Bora, correlação. bora. Então, tem esses trilhões de bactérias e nem tudo na vida são coisas boas, né? Então, a gente tem as boas e a gente tem as ruins. As bactérias boas, então, entendendo a digestão primeiro. Gente, a digestão, ela começa na mente. A gente pensa em comer, a gente sente um cheiro, é sensorial. A gente sentiu ou teve uma vontade, alguma coisa. Isso daí, ele já começa a produção de enzimas digestivas. O estômago, ele acidifica 40 vezes mais
antes da gente comer. Então, Ele já olha como prepara o ambiente para receber para receber o alimento. o alimento. Então, você comeu. Primeira coisa, quem come rápido é um fortíssimo candidato a ter péssimas bactérias. Então vamos primeiro Tá? pé para quem come rápido. Primeiro pé. Já não adianta. Você tem Não que pode. mastigar bastante para ir liberando as enzimas, para ir acidificando esse estômago. No estômago, ele vai fazer como se fosse assim, ó, vai destruir esses alimentos, tá? Vai quebrar eles e vai passar pro intestino delgado. A hora que ele sai do extremamente ácido, tá? Esse estômago está muito ácido, ele abre o piloro, que é a válvula. Abriu. Vem o pâncreas, a gente libera um jato de bicarbonato para alcalinizar tudo isso, porque as bactérias, elas não vivem nesse meio. Mas de uma forma ou de outra, é como se ele meio que esterilizasse a nossa comida, né? Para chegar numa área mais aberta, de pele aberta, praticamente. Né? Então ele faz tipo uma seleção ali já. O corpo ele é muito inteligente. E aí nisso a gente vai ter as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas, elas vão pegar essas substâncias que não foram digeridas e vão fermentar elas. Então, ela vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, vão produzir gases e vão produzir calor. Tá? Então, essas são as bactérias boas. Esses ácidos graxos de cadeia curta, gente, eles fazem muitas coisas. Então, primeiro tem o acetato, o propionato e o butirato. Tá? Então, basicamente, eles vão estar agindo no nosso sistema imune, eles vão agir lá no fígado, diminuindo a produção de glicose no fígado. Então, quem tem gordura no fígado tem, com certeza, tem algum problema nessas bactérias. A parte, ele libera os neuropeptídeos que inibem a fome, que dão mais saciedade. Então, assim, mas o principal, que é o butirato ele diminui muito as citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, ele diminui a inflamação do nosso corpo. Aí tá, mas nossa, eu não tô comendo comida boa, tô comendo só comida dieta ocidental, que a gente chama. Alimentos extremamente doces, tudo que vicia, ele é doce com gordura, tá? Que não é de Deus. Deus não fez nenhum doce com gordurento, não fez. Então, a gente fala, mas eu gosto de coxinha. Gente, a coxinha ela tem o carboidrato, que é o doce, com a gordura, tá? É a pizza, é a mesma coisa, é um bolo, o bolo piora um pouco ainda. Então, assim, tudo que tem gordura com doce, ele vai viciar e ele vai ser um alimento de ter uma recompensa. Você vai ter. É aquele que você vai falar assim: nossa, hoje eu mereço. Eu mereço. Muito, isso eu mereço. Né? Ou eu mereço, ou só por hoje. Hoje foi um dia estressante. Sabe aquele sorvete? Eu não vou ali descascar uma cenoura para comer, né? Então, aí come esses alimentos. Aí essas bactérias ruins, elas comem esses alimentos, elas adoram esses alimentos. Tá. E o que elas fazem? Elas vão nesse processo de fermentação, elas vão liberar um produto que chama trimetilamina. Essa trimetilamina, quando ela vai para o fígado, ela oxida, tá? Então a gente chama ela de timal. Timal, já o nome já não fala, não é uma coisa boa, né? Denunciando que não é bom, né? E outros metabólitos dessas bactérias chamam putrescina, cadaverina. Então veja que os nomes não são nomes confiáveis. Lembra quando você for comer a coxinha, deu vontade, tem que ir lá para a saladinha. Depois a doutora Flávia vai falar. Para amenizar o negócio. E aí, essas substâncias saindo do fígado, elas vão para os vasos sanguíneos, então elas aumentam muito o risco cardiovascular, aumenta muito o risco de aterosclerose, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de principalmente resistência insulínica, que é uma live que dá aí por muito tempo. Então, você vê que cada bactéria, ela come uma coisa, né? E ela não quer morrer, tá? Ela não quer morrer de jeito nenhum. Ela tá assim, que morra você menos eu. Porque ela é um ser que vive em simbiose. Sim. Né? Então, e ela quer se preservar ao máximo. Então, ela fica ali liberando substâncias que vão fazer você querer comer cada vez mais aqueles alimentos.
Então, pessoas que comem muita salada são loucas para comer salada. Pessoas que... Você fala, meu, como é que essa pessoa come salada? Você sente falta, né? Pessoas que nunca comem salada, gente, a última coisa que ela vai querer é comer um alface. Não vai, porque ela não tem bactéria que digere aquilo, né? Então, nesse período de quarentena, o que que a gente faz? Ai, para comprar, primeiro aquelas primeiras semanas a gente ficou super assustado, né? Falou, ai, gente, vai transmitir pela alface, eu vou comprar comida, verdura, é muito mais difícil. Ah, Uhum. o outro já vem processado. E aí começou o desbunde de tudo, Sim. desandar as coisas, né? Flávia, E aí com essa... tem uma eu pergunta que eu falo acho que muito, encaixa aí Levi, nesse você tem... contexto, mas não, vou soltando, é muito bom, é isso que a gente precisa mesmo. Conteúdo de qualidade com pessoa que conhece. Tá na praia, é isso mesmo. Fala, Aí, Flávia, me fala uma coisa. Eu recebi algumas perguntas, daqui a pouco eu vou selecionar para passar para você, não dá para fazer todas, mas, por exemplo, a cor do cocô. Né? No começo a gente fez uma brincadeira, quem não viu, pega a live depois que vai gravar. Quando você gostar muito da pessoa, em vez de você mandar coração, manda cocôzinho. Mas também tem a cor do cocô, porque de tão importante que é o cocô. Fala um pouquinho sobre a cor do cocô, Flávio. isso. Ó, então vamos entender algumas coisas. A gente tem o intestino delgado e a gente tem o intestino grosso. Então, assim, uma pessoa que faz cocô normal, gente, é aquele cocô salsicha, marrom bonito, tá? E que ele não fica nem tão grudado no bumbum e nem grudado no vaso. E que Uhum. ele afunda, tá? Então, esse é o cocô nota 10. Então, tem algumas pessoas que, mesmo fazendo um cocô bonito, ele vai ter um problema de microbiota do delgado. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Principalmente pessoas, quando tu come muito carboidrato, ele faz um volume de cocô, né? Porque quando Sim. você come uma proteína, ela não distende. A salada, ela murcha. E o pão, você põe um pão dentro da água, ele estufa, fica dá Fermenta. Uhum. volume, né? Uhum. Então, o cocô, então são duas coisas distintas. Então, assim, você está fazendo. Então, o cocô ele é importante demais, mas ele não exclui que também tem um problema de microbiota, tá? Mas o cocô, vamos lá. O cocô, a gente tem ele. A gente tem que ter muito cuidado com o cocô bem escuro, bem preto, Bem tá? preto. E com bem Atenção. preto, o cocô bem preto, ele pode ter algum sanguinho digerido, tá? Então pode ser que tenha alguma úlcera, alguma gastrite mais forte, que esteja Uhum. saindo um pouquinho de sangue, tenha passado por digeriu isso, tá? E ele fica esse preto, esse sangue digerido pisado. Se Certo. tiver um sanguinho, a gente, quando tem as fezes com o sangue, a gente tem que ter muito cuidado com uma hemorroida, uma fissura, ou alguma coisa falando de intestino grosso. Uhum. Tá? Ele não fez a digestão, então ele tá ali mais pro fim. Agora, o cocô mais verde, o que que acontece? Falando, nossa, eu tô fazendo cocô verde, cocô assim, e ou você tá comendo muita folha, tá? Que é Tá. normal, cocô sair verde, porque é muita fibra, maravilhoso. Ou você tá com trânsito intestinal muito rápido. Porque quem colore é a estercobilina, então é uma substância que vai dar essa cor de cocô. Então, se ele não está conseguindo dar essa cor no cocô, é porque você está com alguma obstrução a nível de vesícula, Uhum. a nível de fígado ali, que ele vai desembocar, tá? Nesse intestino para sair, ou está com trânsito muito acelerado, Tem que investigar, né? tem que ir atrás do médico. Isso. Tem que ir atrás do médico. Outra coisa, quando tá com aquele cocô muito amarelo, a gente tem que prestar atenção se esse cocô não está boiando, porque ela Uhum. não pode estar com uma deficiência de enzimas que digerem gordura. E aí ela está perdendo mais gordura, tá? Então, pessoas que perdem gordura nas fezes, eles diminuem também a absorção das vitaminas lipossolúveis, que é a D, a E, a K e a A, né? Então,
a gente já fica em casa, já não tem vitamina D, já não toma sol, que praticamente ele é um hormônio, tem função em tudo e ainda está perdendo, ainda, por exemplo, pessoas que tiraram a vesícula, tá? Então, elas perdem mais. Então, elas têm uma deficiência maior de vitamina D, das vitaminas lipossolúveis, pessoas bariátricas. Então, elas têm mais deficiência também, porque esse trânsito ele é muito mais rápido, né? Então, três cores aí básicas, cocô, a gente né? tem que olhar o cocô. O amarelo, atenção, e o bem escuro, atenção. O normal é o marronzinho. O normal é o marrom chocolate. Bateu, chocolate caiu 70%, lindo, bonito. E tem pessoas que fazem o cocô cabritinho, né? Então, que é só um pedacinho disso, de cocô, e faz aquela força, você fala, nossa, fiquei lá, tipo, 2 horas, fiz uma azeitona. Então, significa o quê? Que essa motilidade intestinal está muito ruim. Ou ela está consumindo muito pouca fibra, ou muita água, ou, inclusive, pode estar com algum problema nessa questão da serotonina, porque a serotonina ela tem a ver com essa motilidade intestinal. Doutora Flávia, agora um outro ponto que eu acho que vai ser bem interessante. Emoções negativas dentro da pesquisa que eu fiz e já tinha escutado dizer, eu acho que você vai ajudar a gente a entender, elas interferem no aparelho digestivo e nas ondas peristálticas. E aí faz com que fique duro, né? Fique enfesado, fique constipado. É isso mesmo? Isso, é uma via de mão dupla ali. Por quê? Vamos entender. Se uma pessoa que eu estava pensando, eu até lembrei de um artigo muito legal que ele fala de pessoas quando tem um microbioma mais melancólico, né? As pessoas que moram naquele mesmo ambiente, a tendência é elas ficarem mais melancólicas também, mas é por conta desse tipo de microbiota. Olha para você ver que interessante. Caramba! Tem um estudo israelense muito legal sobre isso, que ele pega gêmeos saudáveis e de diversas etnias, cada um com uma genética, né? E começa a analisar. Então, o que tem a ver? Começa a analisar a microbiota, tá? Começa a analisar essas bactérias. Então, o que acontece? As bactérias, elas não são idênticas nos gêmeos, tá? Mas elas são muito parecidas entre pessoas que convivem junto. Né? Então, você fala assim, eu casei e engordei, porque um era gordo e um era magro. Casou e engordou. Então, a bactéria prevalência foi daquele lá. Ou emagreci. Então, aquela outra bactéria, ela prevaleceu. Então, isso daí é muito interessante também. Então, a mulher que põe a culpa no marido é verdadeiro ou falso? Essa afirmação. O marido é sempre o culpado, Levi. Eu não sei que... Não, isso aí não tem jeito. Sempre. Muito bom. Então, essas emoções negativas, o que acontece? São vários fatores. Primeiro, que depois você pode falar dessa parte emocional mesmo, do psicológico, enfim, como é que influencia. Mas quando a gente vê, o que influencia mais nessa questão é a parte do estresse. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Vamos pegar o exemplo da quarentena. Estou na quarentena, você liga a televisão, notícia ruim. Você entra no jornal, notícia ruim. Você fala com aquelas pessoas mais para baixo, só vem falar de morreu, não sei quem conheceu aquilo, não sei o que, tudo coisas ruins. Aí, ou é de morte ou é de crise financeira, né? Não tem muito do que falar. Aí você fala, muita gente perdendo emprego, muita gente tendo que demitir funcionários. Então, a gente está vivendo uma fase extremamente difícil e única, né? Então, a gente vive uma situação de apreensão.
E o nosso corpo, ele começa a fazer um hipercortisolismo, tá? Que ele começa a liberar, aumentar esse nível de cortisol no nosso corpo. O Uhum. nível de cortisol no nosso corpo, a primeira coisa que ele faz dentro do intestino, primeiro que ele altera essa flora, tá? A bactéria que é ruim, ela vive melhor nesse ambiente do que a boa, obviamente, né? Uhum. E ele começa a separar uma partículazinha do intestino da outra, uma celulinha, que a gente chama de permeabilidade intestinal, que a gente chama de leaky gut, tá? Uhum. Intestino vazante. Então, primeira coisa, ele faz isso. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai aumentar absurdamente as citocinas pró-inflamatórias no nosso intestino. E aí, olha que loucura, a gente vai aumentando um estado de inflamação crônica de baixo grau, que vai afetar nossos neurônios, que vão afetar a produção dos nossos neurotransmissores intestinais também, Uhum. né? Então, quanto mais estressado, maior a chance de você entrar num processo depressivo ou pelo menos de embotamento a curto e médio prazo, né? Primeiro você vai ter aquelas descargas, mas depois isso daí ele vai mudando a tua produção dos neurotransmissores. E aí essas bactérias ruins a gente acaba chamando das bactérias da melancolia, né? Da melancolia. Pessoas, quando ela tem uma microbiota muito ruim, a gente fala que ela tem um humor cinza. Uhum. Tipo, tudo tá ruim, tá? Tudo tá ruim. Ai, fui viajar para não sei para onde. Com a mesma cara. Morreu alguém com a mesma cara. Então, assim, ela não consegue. Não é que Apático. ela não quer, ela Apática. sofre muito com isso. Ela Uhum. sofre demais, demais, demais. Porque às vezes está tudo bem, ela não consegue sentir essa felicidade, né? E isso vai virando um ciclo, porque ela fica em busca da dopamina, ela fica em busca de algum prazer, né? E o que a gente consegue um prazer fácil hoje, principalmente numa quarentena dessa? É a comida, né? Outro fato interessante que a gente fala muito também é que quando a gente está em confinamento, animais confinados se reproduzem menos, né? Humanos também. Uhum. Então, você perde o desejo de caça, de procura, de vários, A libido vários baixa. feromônios, a libido cai, e e aí o prazer que você tem, que é fazer algum hobby, você não pode. Uhum. Mulheres, principalmente, homens também, vai comprar alguma coisa, né? Comprar pela internet não é igual, você ir numa loja, você vê, não é igual. Então também não tem. Sexo já tá mais difícil. E aí, se eu for para a mulherada que me acompanha, da gente na menopausa, no climatério, aí o negócio já piora um pouquinho. Então come, né? E a comida é qual? A comida que vai liberar essa produção da dopamina, que são as comidas gordas e doces. De Sim, preferência as duas juntas, né? sim. Então é isso que. E aí, quem que come essa comida? A bactéria ruim. E aí o negócio vai desandando. Só que aí você vai piorando o teu quadro de saúde, né? Então, essa parte de outros sintomas também que tem muito a ver com isso é queda de cabelo, unha fraca, esse quadro mais depressivo, depressão refratária. Aquelas pessoas que já passaram por diversos psiquiatras, que já fizeram, chega para mim, tipo assim, vários pacientes que fizeram testes genéticos para ver se algum antidepressivo que Sim. adaptaria melhor. É, E aí, além de tudo isso, ainda para piorar um pouco, pessoas com essa microbiota e já mais melancólicas, a imunidade delas é muito ruim por conta da imunidade intestinal. Sim. Então, ela vai ficar doente mais fácil, ela fica muito mais suscetível a ter que usar antibiótico,
Aí ela usa antibiótico e usa cortisol, né? Porque aí dá uma sinusite, a corticoide com antibiótico. Aí isso daí, aí bagunça o teu eixo de adrenal, eixo do cortisol, que é o do estresse, aí bagunça mais a tua microbiota, e aí vai ficando bem bagunçado. Olha que interessante, né, doutora Flávia? Para quem nos assiste nesse momento, pode estar identificando várias questões do dia a dia que, se somadas, pode estar resultando em uma série de coisas, né? E eu quero Sim. pegar num ponto interessante que você diz também, da nutrição alimentar, e eu quero falar um pouquinho também da nutrição emocional. Ou seja, Sim. todo essa avalanche de informações, ela não passa de forma discreta para a nossa mente. A nossa mente, nada aleatório. Então, de alguma forma, quando você fica consumindo dados, quando você fica consumindo notícias, quando você fica consumindo em excesso toda essa questão, a nossa mente, ela precisa desdobrar isso de alguma forma, né? E se ela não tem um aspecto consciente de olhar para isso, entender, elaborar, tem um inconsciente ou um subconsciente que vai trabalhar para isso acontecer, né? Muitas pessoas nesse momento, na clínica, nos atendimentos, dizem: Levi, eu estou sonhando muito, e com sonhos assim, sem pé nem cabeça, né? E aí vem um pouco dos mitos, né, dentro do trabalho que eu faço, na hipnose, que você não fica inconsciente nem dormindo, né? Porque se você tem consciência para entender o sonho, é porque tem uma ponta de consciência ali no ambiente inconsciente. E é a mente tentando desdobrar isso. Então imagina assim, a doutora Flávia deu um aspecto bem interessante. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação e ali um dia antes, só de imaginar essa apresentação, você já começa o coração a palpitar, a mão suar, o ambiente do estômago, do intestino já começa a conversar diferente, né? É como se a mente entendesse ali um perigo e ela vai trabalhar dentro de todos os recursos internos para fazer você fugir. Fugir Sim, daquilo que que é o do para cortisol, ela... né? Que é a luta ou fuga. Exato, Né? exato. E dentro desse sistema, né, imagina, algumas pessoas, claro, que não dá para generalizar, mas algumas pessoas conseguem sempre trabalhar, outras não. Tem pessoas que conseguem ter aí uma visão um pouco mais próspera nesse momento, outras não. Então não tem como colocar uma situação linear. Com isso, a dança emocional, ela acontece durante o dia todo, né? Então tem pessoas, como a doutora Flávia disse, que estão passando por esse momento um pouquinho mais respaldadas emocionalmente, aí conseguindo se nutrir emocionalmente e alimentarmente de coisas boas, e tem pessoas que não. E olha o desande, o tamanho desse desandar, né? Você já busca, os gatilhos acontecem, né? Essa mente programada para evitar dor vai buscar ali o doce. Tem até uma brincadeira, né? Você abre a geladeira, tem uma live. Não, mas tem um pudim. Você vai comer o pudim ali de certa forma, naquele momento, aquela bactéria que a doutora Flávia disse que gostou disso, ela não vai saciar, ela vai querer mais e mais. E é uma Porque falsa ela fica se sensação reproduzindo, né? se reproduzindo, né? E uma coisa que é E esses interessante, doutora Flávia, gatilhos, Levi, tem pois como, não. eu peço muito, eu falo muito sobre isso nas compulsões, né? E eu acho Uhum. que a gente vive um momento que quem está com mais ansiedade para desenvolver uma compulsão é muito fácil, né? E que dica que você daria para, tipo assim, para tirar aquele gatilho? Por exemplo, pessoas, pacientes que chegam assim, nossa, doutor, eu tomo banho, eu chego em casa, tomo banho, eu sento no sofá, me vem, eu preciso comer chocolate. Eu falo, você precisa comer uma cenoura, né? Eu preciso comer chocolate. Que dica que você dá para trocar esse gatilho? O que a gente pode melhorar nisso? Que bacana, é uma pergunta bem legal. E assim, eu parto do pressuposto, e aí a gente pode abrir um pouquinho disso, é que eu só consigo controlar aquilo que eu identifico. Tem uma frase do Carl Jung que diz assim: até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. Então, todo esse processo inconsciente do sistema de luta, de fuga, de diminuir a dor, de buscar prazer, é um sistema de recompensa. E é um sistema que muitas vezes foi aprendido lá na infância.
Tem a parte instintiva de luta e fuga, né? Mas tem a parte também da programação, tem a parte também do que veio aí dentro da cultura, dentro do acolher do pai e da mãe, né? Então assim, olha, filhinho, se você comer tudo e não deixar um grãozinho no prato, você ganha a sobremesa. E isso, com a repetição, o que a mente pode entender? É uma recompensa que eu gosto. Né? Vamos comemorar. O comemorar, dentro do aspecto da comida, também vem como uma recompensa. Né? Então, em que contexto que a alimentação ela fez parte da sua vida? De que forma que ela fez parte? Nesse momento é interessante perceber o seguinte: tudo que é automático vem para um processo inconsciente. Aquilo que você para, pensa e responde vem para um processo consciente. Aliás, tem um livro que chama Rápido, Devagar, do Daniel Kahneman, que ele diz exatamente isso. Sabe aquilo que aconteceu, explodiu, e eu já falei, e o que eu tinha que falar já foi? Vem de um ambiente inconsciente que já parte e já responde. Quando eu consigo respirar e entender, eu consigo diminuir um pouco desse processo inconsciente. Então, quando a gente fala de hábitos, a gente fala de três É uma partes. impulsividade, né? De qualquer, tanto é de comer, não quer comer um só, come vários, e até de Sim, pessoas, né? Mais sim. agressivas, mais impulsivas, né? Olha que interessante, ó. Eu tenho gatilhos que geram rotinas e essas rotinas têm recompensas. Todo gatilho gera uma rotina. Toda Tá. rotina gera uma recompensa. E essa recompensa é que faz o ciclo se estabelecer. Né? Então, vamos imaginar um fumante. Vamos entender que o fumante, dentro de uma cartela de, sei lá, 20 cigarros, uma cartela convencional, você vira para ele e fala assim, quantos são por prazer? Ele vai falar ali uns 3, 4 ou 5. Os outros têm outras conotações. Eu estava ansioso, eu precisava respirar, eu tomei um café, gatilho, um cafezinho e acendi o cigarro, eu saí para fora E para café é respirar. gatilho para muita coisa, né? Café é muito Sim, gatilho, porque ele tem e ele inclusive tem um reflexo gastrocólico, né? Ele age no sim. intestino, então acho que tem muito a ver. Tipo, eu quero um café, um cigarro, um café, um chocolate, um café e uma bolacha, um café e o bolo, né? E essa recompensa, ela faz parte de mim. Tem toda uma questão inconsciente que tem uma intenção positiva, por mais negativa que ela seja. Olha que interessante isso. Às vezes eu estou indo para um caminho que eu não gosto. Então, assim, se eu parar para pensar que eu cheguei em casa, estiquei o pé no sofá, e dali eu fiquei até o sono, depois da janta, não levantei, não fiz, não caminhei. Quer dizer, às vezes até conscientemente eu posso falar, puxa, não é um hábito bom, mas está gostoso, está confortável, está quentinho, coloca o edredom, mas fica pior ainda. Né? Então, dentro desse momento, existe ali pontinhas de consciência que estimulam ações. Dentro dessa ação, é como se a mente consciente conversasse com a programação, dizendo assim, olha, eu tenho um estímulo, eu vou, ó, aqui está dizendo para você que não é essa programação que você tem. Então, essa programação de que eu sou assim, e para mim está tudo bem, e em nenhum momento eu fui questionado, esse hábito se estabeleceu ao longo do tempo, tá bom para mim. Então, é como se aquela força de vontade sumisse. Quando a gente começa a aproveitar esses estímulos conscientes e começa a interferir nesses gatilhos, sabe quando toca o celular de manhã? Tem a primeira negociação nossa do dia que vem através de um ladrão chamado soneca. É um ladrão de vida. Tem pessoas que dão 2, 3 e 4. Cada soneca tem 5 minutos. Então imagina o tempo que ficou ali. Né? Se no Tem primeiro... paciente que eles chegam, eles colocam 2 horas antes de despertar para ficar 2 horas na soneca. Eu falo, meu, tá tudo errado, tá tudo errado. Melatonina já era, cortisol, né? O celular, a questão do celular, né? Tudo foi para o celular foi para a cama, o celular ele invade esse momento que é o momento de descansar. Agora a gente já sabe que a glândula pineal que libera melatonina, mas também o intestino também tem grande função sobre isso. Mas é todo um sistema, né? Corpo, mente, é tudo ultra conectado. Então, assim, respondendo a questão dos gatilhos, é importante tornar consciente. Entender essa rotina, o que isso me leva e qual a E se recompensa essa que isso me traz. pessoa começar a colocar outra, tipo assim, ela senta, vamos ver esse exemplo, sentou e aí quer comer chocolate. E se ela sentar todo dia e tomar um chá? Tipo assim, sei lá, um mês, ajuda?
Pois é, dizem que o ciclo do hábito, para ele começar a se estabelecer, ele precisa Porque ter aí ela tornou repetição. consciente e E trocou, enfim. interferiu numa programação, interferiu em Tá. algo já instalado. Tem algumas teorias que dizem de 21 até 90 dias. Tá. Fora, isso eu estou falando de repetição, não estou falando de impacto emocional. Porque se eu tenho Uhum. padrão, eu tenho emoção. Se eu tenho emoção, eu tenho um sistema amparado por essa emoção, que está dizendo assim, Entendi. olha, isso faz sentido, porque em algum momento eu aprendi assim. Né? Tá. Dentro do trabalho da terapia, da hipnoterapia, ou das terapias em si, nós vamos falar do que? Não só dos eventos gatilhos, mas quais as emoções que tem por trás desses eventos e quais os Uhum. significados delas. Né? Ou seja, grande parte disso eu tenho ali um primeiro estímulo na infância, depois na adolescência e que acaba culminando na vida adulta. Mas se eu tenho emoção, eu tenho um sistema. Na repetição, dentro do processo de uma construção de um novo padrão, tem um tempo para a mente entender que aquilo é o novo caminho a ser seguido. Ou, pelo viés emocional, entendendo a emoção dentro do que a emoção foi entendida, do parâmetro da emoção e do significado. Isso é chamado de ressignificar, quando a gente identifica qual a emoção que está por trás do hábito de fumar, do hábito de sentar e ficar com as pernas para o ar, do hábito de sabotar, do hábito de precisar agradar os outros para se sentir bem, enfim, todo o Nossa, comportamento que isso é uma aí é pessoa demais, positiva né? para a mente. Isso aí a pessoa, ela agrada a outra, ela se prejudica Uhum. com medo de falar um não, né? O falar um não, eu acho que também a gente está com tão difícil hoje em dia. Você vê assim, pessoas que são todas, eu sou assim na internet, é isso, aquilo, a hora que você vai ver em casa, não Não, consegue, e tem um esforço não fala psíquico, nada. doutora Flávia, que eu acho que acaba culminando também numa disfunção aí do sistema de intestino, microbiótica, que é assim, no dia a dia nós temos uma energia alocada naquilo que fazemos. Quando eu estou com relação Uhum. com o paciente, com o gestor, com o chefe, eu tenho uma energia demandada. E quanto mais crítica essa relação, mais energia demandada. Aí eu volto para casa, eu volto para a figura de pai, eu volto para a figura de esposa, e aí talvez essa energia me falte. Essa Sim. energia esteja com pouco acesso. E aí eu acabo não tendo paciência com meus filhos, eu acabo não tendo paciência com os meus pais, eu acabo não tendo paciência com a minha esposa. E por quê? Porque às vezes essa descompensação, esse excesso de energia, diz por algo que eu não estou conseguindo lidar. Uma falta Sim. em mim que eu excedo no outro. E aí, claro, eu preciso olhar para mim, para dentro de mim. E Quando muitas aí vezes eu você tento chega buscar com algo uma fora. baixa de cortisol, né? E você quer comer, porque você vai fazer um pico de insulina, você vai liberar mais cortisol, e ele vai te dar essa falsa sensação também de eu preciso comer, porque senão eu não aguento terminar o dia, né? Perfeito, perfeito. Pensamento gera sentimento. Sentimentos bons, química boa, biologia boa. Pensamentos ruins, sentimentos ruins. Química ruim, né? Neurotransmissores, hormônios, né? Ruins, negativos, biologia ruim. A doutora Flávia está dando todas as cartas aqui para a gente poder jogar, né, doutora Flávia? Isso aí é super importante, gente. Eu falo assim que eu comigo mesmo, eu falo assim, intestino, eu sou apaixonada por intestino desde que quando o Caio nasceu, que é meu filho, ele vai fazer 6 anos daqui 2 semanas. E ele teve uma alergia à proteína ao leite e ele fazia cocô com sangue, enfim, eu comecei a estudar muito essa questão do intestino. Aí depois que eu fiquei doente, que eu tive o câncer, tive que estudar muito essa questão do intestino também. Mas me policiar extremamente com as minhas emoções, gente. Extremamente, porque eu era uma pessoa que eu exigia demais de mim, me doava ao extremo, né? Então, eu falo que eu faço esse exercício, não é nem diariamente, é a todo momento, né? É um exercício assim, de pensamento. Então, você pensa, o pensamento ruim, ele vem. Ele não, Tem. não tem como. Ele vem. Aí você se toca, você fala, tá bom, você vê, então você vê o bom. Aí você troca. Aí tá lá fazendo isso aqui. Aí vem. Aí você, calma, vamos trocar. Aí É. troca.
Não é, Levi? É isso, Sim. não é? É um Isso, exercício contínuo. e o interessante é a gente perceber, assim, a gente fala às vezes do medo, da ansiedade, da raiva, da tristeza, da alegria, às vezes até na questão do medo, da ansiedade, como coisas ruins. E no fundo, na essência, esse movimento instintivo, ele não é ruim, o problema é o excesso. Vamos pegar o Protetor, né? medo. O excesso do medo, né, ele é ruim. Agora, o medo por si só, imagina se eu não tivesse medo. Eu já estaria Sim. morto, assim como É qualquer igual pessoa. estresse, a gente não vive sem. Não, não existe um humano que viva sem os cortisol, sem o estresse. Não existe, Sim. né? Agora, a questão é o como o medo, ou a tristeza, ou a ansiedade, ele representa para mim. Né? E aí a gente já fala de sentimento. Emoção é instintiva, o sentimento é como aquela carga emocional é representada por mim. Tem pessoas que vai com medo mesmo, tem até uma frase, né? Tá com medo, vai com mesmo medo mesmo. Só que o medo é uma emoção. Como ele é representado, é diferente de pessoas para pessoas. Só que o nosso sistema interno não entende o que é verdade e o que é mentira. Quando vem o estímulo, ele já tem toda uma rotina de aprendizado, de resposta, de tolerância a isso, base instintiva, base de criação, de cultura, como foi com os pais. E aí a gente pode até ir lá para a barriga da mamãe. Né? Porque é interessante pensar, doutora Flávia, que assim, da mesma forma que a mamãe nutre o bebê através do cordão umbilical, se ela sente alegria, se ela sente tristeza, se ela sente medo, se ela sente rejeição, isso de certa forma, através de todo o sistema que a gente sabe que se conversa, de certa forma isso passa para o bebê. Isso E passa para a tanto é que criança. até 2015, olha que louco, até 2015 não acreditava-se que o bebê ele pegava. Da onde que vem, né, toda essa nossa microbiota? Vem da mãe, da gestação. Porque a gente Olha lá. achava que pegava via canal de parto e amamentação. Hoje a gente sabe que não, que a grande maioria ele vem da gestação, de toda a Sim, microbiota da mãe, tanto da boca, vagina, intestinal, enfim. tudo. E você ganha esse blend e é tudo a ver com isso tudo, né? Que é a bactéria ali que ela estava nutrindo, que ela estava sentindo. Então, é muito o que a gente fala, né? Que a gente parece com a mãe em determinadas fases que ela estava grávida, Sim, né? Então, a gente traz um pouco disso, de como ela estava naquele período da nossa gestação. Então, isso perfeito. faz muita diferença para o bebê, para a Sim, gente, enfim. e quando a gente fala de mente, né, é tão interessante que quando a gente começa a ver semelhança emocional, é diferença de semelhança de eventos. E para nossa mente, memórias é uma parte, daria uma outra live, com certeza, mas é uma parte só do nosso sistema. Essa mente subconsciente, Uhum. ela não entende evento, ela entende semelhança emocional. E aí tem uma coisa Tá. tão interessante que 1% de semelhança emocional, ela vai buscar o que ela aprendeu em algum momento para dar uma resposta. E aí vem os Gente, vocês nossos estão canais. entendendo tudo isso? E Comenta aí, aí, vê se vocês estão acompanhando tudo. e aí vem a nossa comunicação, tanto interna quanto externa, né? E aí vem as emoções, os sentimentos, a externa também, que são dos nossos sentidos: visão, audição, paladar, tato, olfato. É aquele Tá. cheiro que te remete a uma situação e que vem um frio na barriga. Sim. Opa, esse frio na barriga tem a ver com o quê? Tem a ver com como a emoção diante do evento foi percebida naquela época. Sabe aquela pessoa que a gente encontra pela primeira vez e fala assim, não fui com a cara? Não fica Você nem cara. conversou com a pessoa, mas dentro do seu sistema inconsciente já tem ali uma varredura em poucos instantes e ele está tentando te proteger. Ou aquele Uhum. gosto que te remete. Sabe quando eu como polenta com. Deu até água na boca, olha como a nossa mente é. Tá Com, vendo? com carne moída, com carne moída, eu lembro de merenda da escola. Tá E isso, além da vendo? emoção de alegria, tem todo um ambiente interno. Ah, meu sistema digestivo já se preparou achando que vem polenta. Não vem Aí, ó, polenta. gente, não tem Não vem polenta agora. polenta. Então, Eu olha falo como assim, essa eu relação. adoro fazer sopa em casa, o cheiro que fica, o cheiro Uhum. do bolo, né? Isso tudo aí é muito legal. Sim. Doutora Flávia, temos 5
minutinhos e olha como passou o tempo. Gente, passa muito rápido, né? Tem mais alguma coisa? O que Quer eu aproveitar acho para assim, fazer um ó. fechamento? Ai, peraí. Voltou. Ai, deixa eu só sair daqui, ó. Estamos Passei aqui. aqui, ele mexeu. Não tem problema. Pronto. Pessoal, gostou? Tá gostando? Manda coraçõezinhos. A doutora Flávia diz que gosta de coraçõezinhos subindo na tela. Amo, Manda amo o também, coraçãozinho. Se compartilha quiserem essa mandar um live. cocôzinho também, a gente Tem o gosta do cocô cocôzinho também. também. Olha o cocô marrom, não amarelo e nem o escuro. Cocôzinho marrom para quem E nem grudento, aprendeu viu, na gente? live. Cocô grudento também não é. Gente, o que que eu deixaria? Tipo, eu quero começar a melhorar, tá? Eu quero começar a melhorar a minha vida. Eu tenho pacientes que estão assim, Levi. Ou eu tenho dois tipos. Aquelas pessoas que estão mega empenhadas em transformar a vida nessa quarentena para sair novo. E aquelas que estão muito lá embaixo. Então, eu acho assim, a gente tem que aproveitar uma fase que Deus está dando para gente, de um convívio melhor, da gente ter um tempo maior para a gente se cuidar, apesar que eu estou trabalhando o dobro, mas é um período de que a gente tem que Ó, vários entender que cocôzinhos subindo na tela. Olha o que a gente provocou nessa live, Flávia. a Mandem mais gente tem cocô. que... Manda, cocô. Gente, depois das perguntas a gente vai responder. Enfim, o Levi vai ver como é que a gente vai responder isso. Mas, primeira coisa, comer alimentos crus, tá? Então, saladas, as frutas com casca, a cenoura que eu amo, tomatinho, ter o hábito de beliscar comidinhas cruas, porque isso daí vai ser comida para essas bactérias que ele... Então, ele não vai fazer digestão, vai sobrar isso aí no intestino, e isso vai ser como comida para essas bactérias boas produzirem os acetatos, butiratos, propionatos, enfim. Então, isso daí é a dica assim, mais preciosa. Segunda, tira tudo que é industrializado, ou tenta, pelo menos. Começa, eu vou tirar o refrigerante, eu não vou comer mais salgadinho, eu vou tirar corante, eu vou tirar tudo que vem em caixinha, gente, em saquinho. Se você conseguir tirar isso da tua vida, teu fígado vai te agradecer pro resto da vida, tá? Porque demora Literalmente. muito para processar isso e as bactérias ficam muito tóxicas. Então muda Uhum. muito tudo isso. Então, se conseguir tirar esses alimentos, 2 minutinhos. tá? Tirar esses alimentos ruins, eu acho que isso daí, comendo comida mais saudável, tirar esses, fazer uma terapia para você, eu falo assim, uma oração, tá? Orar, conectar com Deus, fazer uma yoga, uma meditação, a hipnose, uma terapia, algo que você se conecte, tá? Eu acho que isso daí é fundamental, isso daí regula o nervo vago, realmente. Então, tem vários estudos falando sobre isso, a gente pode falar uma outra live disso. E, e o exercício. Para mim, assim, se você conseguir aí, pelo menos, começar isso, gente, a vida vai ser outra já. Doutora Flávia, eu quero aproveitar para agradecer. Daqui a pouquinho já estão derrubando a nossa live. Eu quero agradecer muito, muito, muito a disposição sua. Estão pedindo para a gente fazer outra live, falar mais sobre emoções. Se a doutora Flávia quiser, a gente volta, se Deus quiser. Vamos. E muito obrigado pelo bate-papo. Quem não encontrou a live, volta lá depois, assista. Doutora Flávia, muito obrigado pelo bate-papo. Sigam a doutora Flávia nas redes sociais. Quem não me conhece também, siga meu Instagram. Também, E o Levi. O Levi é um abençoado. Muito bom ter o Levi. eu agradeço demais. Muito obrigado, viu? Fica com Bom, Deus e até a próxima.